Bom, pessoal, então nessa aula a gente encerra o estudo da progressão geométrica, falando da soma dos termos da progressão geométrica. Diferentemente, então, da progressão aritmética, ela vai se dividir em dois tipos distintos, ou seja, dois casos que nós podemos calcular a soma dos termos da progressão geométrica. O primeiro caso é aqui quando ela é finita, ou seja, quando ela tem um começo e tem um final. Aqui a gente tem todo o desenvolvimento da fórmula, o que interessa para a gente é a fórmula aqui no final. Então, a soma dos termos de n termos desta progressão geométrica vai ser dada pela fórmula o primeiro termo multiplicando a razão elevado a n menos 1 dividido pela razão menos 1. Cuidado aqui que na forma do termo geral a gente tinha isso aqui, né? Esse menos 1 ele estava no expoente do termo geral. Agora, ele não está no expoente, ele está aqui na equação direto, ele não está no expoente. Tá? Então, tem que primeiro fazer a potência para depois subtrair. Então, o primeiro exemplo que nós temos aqui nós temos essa progressão geométrica aqui, 1, 3, 9, 27. A letra A pede para a gente calcular a soma dos 6 primeiros termos. Então, letra A. Recordando da fórmula, então, soma de n elementos será o primeiro multiplicando a razão elevado a n menos 1, dividido pela razão menos 1. Ou seja, precisamos de apenas 3 elementos para fazermos a conta. O primeiro, que é 1, o número de termos, que aqui no caso estamos falando de 6 termos, então n é 6, e a razão aqui é 3, né? Está sendo multiplicado por 3 do primeiro para o segundo, vezes 3. Então aqui a razão é 3. Tem os 3 números, é só substituir na fórmula. Sn é igual ao primeiro, que é 1, multiplica a razão que é 3, elevado a 6 menos 1, tudo isso aqui dividido pela razão 3 menos 1. Então, aqui nós temos 1 multiplicando, não precisa escrever, né? 3 elevado à sexta é 729. 729 menos 1 é 728, que, dividido por 2, vai dar 364, que é, portanto, a soma dos 6 primeiros termos dessa progressão. Na segunda questão, na letra B, no caso, ele pede para a gente saber, então, ele quer saber qual a quantidade de termos que devem ser somados para que o resultado dessa soma seja 529. Então, aqui a gente sabe o valor da soma, a gente sabe o valor de Sn. E a gente quer calcular o n, que é o número de termos, que eu quero saber quantos termos devem ser somados. Então, direto substituindo na fórmula, 29.524 é igual ao primeiro termo, que continua sendo 1, que multiplica a razão 3 elevado a n, que eu não sei, eu vou calcular justamente o n, menos 1, dividido por 3 menos 1. Então, 29.524 é igual. Esse 1 multiplicando, tanto faz, né? 3 elevado a n menos 1, dividido por 2. Primeiro vamos multiplicar por 2, o 29.524, 29.524, dá 59.048. Isso, que é igual a 3 elevado a n menos 1. Agora vamos somar esse 1, 59.049 é igual a 3 elevado a n. Agora a gente lembra que a equação de segundo grau, equação exponencial, vamos fatorar esse 59.049
E49, dá por 3, que no final vai dar 3 na 10. Então, aqui eu troco por 3 na 10. Propriedade da equação exponencial, mesma base, corta a base. Número de termos, então, é 10. Então, veja uma aplicação direta da fórmula na letra A, na letra B tem que pensar um pouquinho. E o segundo caso de soma, então, é com uma PG infinita, só que ela tem essa restrição aqui. Eu só vou conseguir somar uma progressão geométrica infinita quando a minha razão estiver entre menos 1 e 1. Tá? Então, só nesse caso de razão que eu vou conseguir somar PG infinita. Se for uma razão menor que menos 1 ou maior que 1, eu não consigo... menos 1 ou menor que menos 1, 1 ou maior que 1, eu não consigo fazer essa soma. Como vai ser feita essa soma? Por essa fórmula aqui, bem mais simples do que a outra, né? Então, é o primeiro termo dividido por 1 menos a razão. Direto aqui temos um exemplo, então determine a soma dos infinitos termos da PG. Então, nós precisamos de dois dados. O primeiro termo, que aqui é 1/3, e a razão. A razão aqui é difícil de enxergar, assim, olhando direto, então a gente precisa usar aquele método que a gente viu no vídeo anterior, um termo dividido pelo seu antecessor. Então, 2/9 dividido por 1/3, divisão de fração, inverte a de baixo para multiplicar pela de cima, 6/9. 6/9 é a mesma coisa que 2/3, então nossa razão é 2/3. Temos esses dois números, agora é só aplicar a fórmula. Que fórmula? Esta fórmula aqui. A soma será o primeiro termo dividido por 1 menos a razão. Primeiro termo, 1/3, 1 menos 2/3, que é a razão. 1 menos 2/3 dá 1/3. Como que dá 1/3? Porque este 1 a gente pode escrever como 3/3, e aí 3/3 menos 2/3 dá 1/3 que está aqui. 1/3 dividido por 1/3, 1. Todo número dividido por ele mesmo é 1, então a soma todas essas frações vai dar 1. Tá? Então, soma de progressão geométrica é isso. Primeiro eu preciso identificar se eu estou somando uma finita, e aí eu aplico o primeiro caso, ou se eu estou somando uma infinita, e eu aplico esse segundo caso, se a razão estiver entre menos 1 e 1. Se ela não estiver entre menos 1 e 1, sem contar o menos 1 e 1, eu não posso fazer essa soma se ela for infinita. Tá? Então agora vocês podem acabar a lista de exercícios e me procurem se tiverem dúvidas. Valeu!